abrir a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Vamos fazer a leitura dos versos 1 aos versos 20. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar o homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe darás avisos da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, ó filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como pois viveremos? Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso não cairá por ela, quanto à perversidade do perverso não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado, fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor e pagar o furtado, e andar nos estatutos de vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isso mesmo viverá. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus pecados, ó casa de Israel. Vamos orar? Senhor, queremos te pedir, ó Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra. Que a sua instrução, Senhor, a nós seja preciosa e valiosa, e que o nosso coração, Pai, possa abraçar, ó Senhor, as tuas verdades, ó Senhor, e nos humilharmos diante do Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês lembram que eu já preguei sobre esse texto aqui na igreja, quando falava sobre os ofícios, né, dos presbíteros e
e pastores. Então, muita coisa aqui nós já conhecemos, né? E provavelmente eu vou falar, com certeza eu vou falar de novo. Mas eu gostaria de tirar um ensinamento, não muito diferente daquilo, mas na perspectiva do texto que vai falar sobre arrependimento, por um lado, e essa é uma chamada ao arrependimento, e por outro, o julgamento, a mão de Deus sobre o seu povo. A gente sabe que esses oráculos estão relacionados à queda de Jerusalém. Ezequiel foi um profeta, chamado profeta do exílio. Ele viveu nesse tempo. Tá? O tempo do profeta Ezequiel vai de 640 a 587 a.C. Ou seja, nós temos uma ideia. Tá? Nesse período, nós temos 3 nações se assenhoreando de uma certa forma de Israel, que é a Síria, o Egito e, por fim, Babilônia, que a sua última e derradeira investida ali foi em 588 antes de Cristo. Nós vemos aqui, ou melhor, é bom até dar essa ideia, porque eu estou falando de cronologia, o tempo dos reis nesse período, de 640 a 587, foi o período do ministério de Ezequiel, período do profeta Ezequiel. Então, esse profeta pega Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. O ministério dele gira em torno desse período e desses reis. E esses oráculos, eles estão relacionados, e esse em particular está muito próximo, segundo alguns comentaristas e historiadores, muito próximo do desterro babilônico. Ezequiel capítulo 33, ele vai falar principalmente esses primeiros versos, do verso 1 ao 9, ele vai falar da responsabilidade do profeta em advertir o povo por causa dos seus pecados. E se nós pensarmos que essa mensagem está ali muito próxima do que vai acontecer depois, que é a Babilônia entrando e destruindo completamente Israel, e levando para a sua terra muitos do seu povo, seus cativos, a gente vai ver como esse texto ele tem uma significação muito maior para nós, porque é uma advertência anterior ao juízo de Deus. E nós vemos isso nesses primeiros versos, que ele está falando da responsabilidade do profeta em advertir o povo do julgamento de Deus que se aproximava. Por mais que eles já estivessem debaixo desse julgamento e percebiam, ou melhor, poderiam não perceber, os profetas falavam, mas era o que estava acontecendo. O povo estava sendo atacado, vilipendiado por essas nações. A Síria, Babilônia, e de uma certa forma o Egito ali, apoiando e não apoiando, oprimindo, e dominando Israel nesse período. Até colocando um rei ali, eu não sei se é Joacás ou Joaquim, que era, vamos dizer assim, um lacaio ali do Egito. Do verso 10 ao verso 20, nós estamos vendo a responsabilidade dos ouvintes, daqueles aos quais a mensagem está sendo direcionada. E nós estamos vendo aqui uma mensagem de um ato individual de arrependimento. Ou seja, esses ouvintes, eles são responsáveis por agir de acordo com as advertências do Atalaia. Geralmente, quando se prega sobre esse texto, dá-se muita ênfase ao profeta, a responsabilidade do profeta em pregar, em falar, em advertir o povo, mas nós estamos vendo aqui a responsabilidade também do povo, de nós, agirmos de acordo com as advertências do Atalaia. Lá nos versos 13,
14, 15, nós vemos isso. Ele fala assim: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão às memórias todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. E aí os versos 14 e 15: quando eu também disser ao perverso, e ele se converter do seu pecado, fizer a justiça, restituir esse perverso o penhor, pagar o furtado e andar nos estatutos de vida, viverá e não morrerá. A mensagem ali está mostrando isso. A responsabilidade que nós, como povo de Deus, eu individualmente, você individualmente, tem em agir de conformidade àquilo que está sendo pregado segundo a palavra de Deus. Está sendo mostrado ali pelo profeta. É uma responsabilidade sua. E não agir dessa forma, não conforme o profeta está dizendo, não conforme o pastor está dizendo, mas conforme a Escritura fala, vai trazer juízo e justiça sobre essa pessoa. Não tem como não falar aí nessas coisas e não lembrar dessas nossas viagens e pregações quando nós falamos sobre família. Não tem como. Me fizeram algumas perguntas, até mesmo que a gente já conversou aqui sobre isso, né? E às vezes perguntas não é que sejam difíceis de responder, mas a Bíblia está mostrando um padrão. E quando a palavra de Deus nos mostra um padrão, e quando nós estamos fora desse padrão, nós devemos amoldar esse padrão. E é o que aconteceu com Ezequiel e Jeremias também. Quando eles pregavam, as pessoas se revoltavam contra eles. E muitas vezes o profeta, como no caso de Jeremias, e de muitos outros, eles eram encarcerados. Por quê? Porque estavam trazendo a mensagem do Evangelho. Porque estavam trazendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, muitas vezes, para aqueles que estão em pecado, ela não é agradável. Mas a palavra de Deus, para nós, quando ela nos confronta, não é para nos julgar e nos lançar na prisão ou no inferno. É para que nós nos convertamos a essa palavra. Para que nós busquemos arrependimento, mudança de vida. Esse é o propósito do Senhor Deus, através da sua palavra, por meio dos seus profetas, mostrar a sua vontade. Porque senão o povo será destruído, porque senão o julgamento de Deus vai vir. E pode vir sobre a nação, pode vir também individualmente. E a gente percebe aqui, e essa é a perspectiva do texto, cada um teria a sua oportunidade e deveria agir de conformidade com a palavra que Deus estava dirigindo a ele. Eu depois vou ser mais claro com algumas coisas, com relação a isso, que eu acabei de falar anteriormente, porque nós estamos vivendo num mundo completamente contrário à palavra de Deus. Os padrões que nós vivemos nesse mundo são completamente opostos aos padrões da palavra de Deus. E os irmãos, eu já tenho até medo, não precisam se revoltar contra o pastor, contra o profeta. Eu sei que eles vão se revoltar contra o profeta porque isso é bíblico, né? E é o que sempre acontece. Mas quando o profeta está trazendo a palavra do Senhor, ele traz essa palavra porque o objetivo de trazer, de ser a boca de Deus, é para que o povo mude. Para que a partir de agora eles tenham luz e começam a viver uma vida diferente e por isso sejam alcançados pelas bênçãos de Deus. Às vezes nós olhamos e muita gente diz isso, essa é a grande desculpa de alguns. A Bíblia é um livro antigo. A Bíblia é um livro, o apóstolo Paulo era machista, naquele tempo os homens dominavam, e coisas do gênero.
Nós precisamos adaptar a palavra de Deus a esse mundo. É lógico que nós precisamos não reinterpretar a palavra, mas saber aplicar nesse mundo, porque os princípios que estão estabelecidos ali são princípios eternos, se a gente pode dizer assim. Ou seja, princípios que são estabelecidos e não serão revogados jamais. Apesar de termos uma nova vida no céu, não sei como é que será essas coisas, mas enquanto o Senhor Jesus voltar, e provavelmente até mesmo depois da sua volta, muitas das coisas que nós temos no comportamento humano que Deus determina hoje vão continuar. Eu falo isso porque eu não sei. A Bíblia diz que no céu não vai haver casamento. Nós seremos como os anjos nos céus. Então é uma coisa que não vai continuar lá e que tem aqui. E que representa o relacionamento de Deus com o seu povo. Mas esse é o dever do profeta, do atalaia. O compromisso dele é com Deus, não é com os homens. E é o que a gente vê aqui, por exemplo, a comparação entre o atalaia e o profeta. Já falei sobre essa imagem. O atalaia era aquele homem que ficava nos muros da cidade, era o sentinela. E quando ele via que estava vindo o inimigo, ele tocava a trombeta. Por quê? Porque a cidade, isso é tão interessante que as preposições, por exemplo, no caso do latim, elas estão relacionadas a esse momento. As preposições que nós temos no português, mas que vieram do latim, estão relacionadas a esse momento da vida do povo. Da cidade que vivia fora dos muros, da cidade que vivia dentro dos muros. Então, só a título de conhecimento, quando você diz que ia à cidade, até os portões da cidade, você usava uma preposição. Quando você dizia que ia dentro da cidade, você usava outra preposição. A língua aí tendo relação com a própria cultura e comportamento do povo. Por quê? Porque a cidade tinha vida dentro dos muros e fora dos muros. Dentro dos muros estavam as casas, onde as pessoas moravam. Fora dos muros existia o comércio, a vida, a agricultura e todas as outras coisas estavam fora dos muros da cidade. E esses sentinelas, eles ficavam nesses muros, no lugar mais alto, quando eles vinham ver, quando viam lá os inimigos chegando, e aí a luz do sol batia naquelas espadas resplandecentes que você olhava e via aquele sinal a quilômetros de distância, eles tocavam a trombeta e todo mundo vinha para dentro da cidade, e os portões se fechavam e eles se preparavam para a guerra. Se o atalaia não tocasse a trombeta, as pessoas que estavam fora do muro com certeza iriam morrer, porque não teriam tempo de entrar para dentro da cidade e se preparar para a batalha, para se defender. A própria cidade cairia. E a responsabilidade da morte daquelas pessoas e da destruição daquela cidade cairia sobre ele. Mas se ele tocasse a trombeta e avisasse o povo, e aquele que estava do lado de fora não se preparasse, não entrasse, ou não desse atenção à trombeta, ele morreria. Mas a culpa da sua morte recairia sobre si mesmo, porque ouviu a trombeta e não se deu por avisado. É essa imagem que nós temos aqui do profeta. Como nós vemos aqui no verso 6 em diante, se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Se nós olharmos para o que nós estamos vendo aqui e reportarmos a nossa mente ao que aconteceu com o povo do juízo de Deus, de Babilônia, dizimando e destruindo Israel, nós vamos ver que essa mensagem ela toma um caráter mais, vamos dizer assim, mais robusto,
Porque o profeta estava avisando ao povo que o julgamento de Deus viria e que eles precisavam se preparar individualmente para esse julgamento. E é isso que o texto vai dizer no verso 2, capítulo 33. Quando o Filho do Homem fala aos filhos do povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra. Quem é que está trazendo juízo? É o Senhor. E por que estava trazendo? Por que o Senhor estava trazendo juízo sobre Israel? Porque eles tinham pisado os mandamentos do Senhor. Eles tinham voltado as costas para Deus, estavam vivendo uma vida de pecado. Sincretismo religioso. Estavam abandonando o Senhor. E a advertência do profeta era para que o povo se arrependesse e se voltasse para Deus. Não é isso que ele diz no verso 11? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta no seu caminho e viva. E essa era a responsabilidade do profeta. Quando essa palavra condena ou condenava o perverso, o profeta deveria passar essa mensagem adiante. Ou então seria responsável pela destruição e pela morte daquelas pessoas. Nós temos pregado aqui sobre o Apocalipse e sobre as coisas que vão vir nos últimos dias. E uma das coisas que nós vemos ali, acho que foi no capítulo 14, não, capítulo 18, fala sobre a queda da Babilônia. Não estou certo se é o capítulo 17 ou o capítulo 18, que os dois falam da queda da Babilônia, mas em particular quando ele diz assim: retirai-vos do vosso meio, porque a destruição vem. E aí a ideia ali é que eles deveriam sair, a linguagem que o profeta usa é uma linguagem no Velho Testamento, que eles deveriam sair de Babilônia porque o juízo viria. E no na perspectiva ali do apóstolo de João era: nós não podemos viver isso que ele estava querendo dizer, como eles vivem, retirar-se do meio deles, era não viver como eles vivem. Não viver como o mundo vive. Não ter o pensamento do mundo. Reformar o nosso pensamento, transformar a nossa vida segundo a palavra de Deus. Todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos disso. A Igreja de Cristo no mundo tem esse objetivo. Nós estamos aqui para sermos transformados paulatinamente à imagem de Cristo, reformarmos a nossa vida, sermos sal e luz nesse mundo. Como é que nós vamos ser sal e luz nesse mundo? Vivendo uma vida de verdade. E como é que se vive uma vida de verdade? Nos amoldando a palavra de Deus. E quanto mais a gente se amolda a palavra de Deus, mais a gente se torna diferente. Não seremos Amishes, ou ermitões, ou como muitos na Idade Média pensavam, vamos ser monges, vamos viver separados do mundo. Não é isso. Nós vamos viver nesse mundo, nós vamos nos utilizar das coisas desse mundo, mas nós não seremos como o mundo. E por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, nós temos... não é uma ênfase no meu ministério, mas a gente prega sobre isso também. Nós temos falado sobre família. E como as famílias da igreja, elas estão vivendo igual o mundo vive. Quando nós pregamos e falamos, e às vezes a nossa perspectiva não é nem essa, nós somos despertados para isso depois. Nós estamos estudando sobre a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre família?
A perspectiva não é nem essa perspectiva aqui que o profeta tem. O juízo de Deus está chegando. E é verdade. Quando nós olhamos para a igreja, vemos que a igreja está completamente diferente daquilo que ela deveria ser. Ao exemplo do que aconteceu no passado, está e vai acontecer com a igreja. É o que a gente vê em Apocalipse. O juízo de Deus vai vir. O julgamento de Deus vai vir. A espada vai vir. Quando a gente vê ali no Apocalipse a perseguição à igreja e tudo mais, você acha que isso que vai acontecer também não está incluído nisso aqui? O Senhor está purificando a sua igreja, está disciplinando o seu povo, não somente como igreja, mas individualmente. E aí que nós estamos falando sobre família, eu acho tão engraçado, porque às vezes as pessoas vêm prestar contas para mim. Mas eu faço assim, mas assim. Não tem que prestar contas para mim. A sua prestação de contas é com Deus. Uma coisa que eu falei lá quando iniciei, eu falei, olha só, o que eu estou mostrando aqui é a palavra de Deus. Mas vocês que são pais, são maridos, são esposas, vocês vão responder diante do Senhor. Existem algumas coisas que a igreja, e deve ser assim, ela age como disciplina na vida do crente. Quando ele anda em adultério, quando ele está se casando ou se unindo a um descrente, mas existem algumas coisas que são muito subjetivas na vida do crente e que a igreja não tem como disciplinar, mesmo porque a igreja é polícia. Ninguém é polícia aqui. Nós somos o povo de Deus. E a disciplina no povo de Deus é um ato de amor, como a atitude de um pai com o filho. Mas existem algumas coisas que fogem a essa atitude disciplinar da igreja, porque são muito subjetivas às vezes, e que é algo que você vai responder diante de Deus. Então, um rapaz chegou para mim e perguntou assim, depois de expor algumas coisas: é errado a mulher trabalhar fora? Difícil responder uma pergunta dessa. Sabe por quê? Primeiro, eu falei, olha, a minha igreja não é a igreja presbiteriana da mulher que não trabalha fora. Não é isso. Ninguém está aqui levantando uma bandeira. Nós estamos aqui apresentando o que a palavra de Deus fala. E eu disse isso para eles assim: se eu pregasse o que eu estou pregando há 40 anos atrás, eu não teria oposição nenhuma de falar que a mulher foi criada para ser mãe e dona de casa. Não teria problema nenhum. Por quê? Porque há 40 anos atrás, se eu dissesse isso, não causaria espanto a ninguém. E por que hoje causa? Por que houve essa mudança? Tudo bem, o mundo pode mudar, mas o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Aí é complicado responder perguntas como essa. Eu não sou eu que vou ter que decidir. É você que vai dirigir a sua família. A Bíblia diz que o ministério, a vocação da mulher é essa. Existem mulheres que não são casadas. Existem mulheres que sustentam a família porque não tem marido. Eu não estou aqui para dizer como fulano ou cicrano necessariamente tem que agir em todo comportamento, em toda a sua vida. Nós estamos aqui apresentando o que a palavra de Deus diz. Agora nós vamos ser responsáveis pelos frutos que nós vamos receber, advindo disso, pelo julgamento de Deus, pelo juízo de Deus.
E é a mesma coisa que um homem que tem a responsabilidade diante de Deus de sustentar a sua família, de ser provedor. Quando ele se dedica excessivamente ao trabalho e deixa a sua família de lado, ele está pecando. Da mesma forma que uma mulher que sai de casa, né, que é mãe e esposa, e que tem uma jornada de trabalho, tem uma carreira paralela à sua missão de mãe. Então percebam que a questão aí não é o trabalho em si, mas a questão da vocação. Eu conheço pessoas homens, que deixaram de galgar postos maiores na sua carreira, porque perceberam que iam ter que abrir mão do convívio familiar com os filhos e com a mulher. Esses grandes estadistas, esses grandes empresários, em geral são assim. Eu não estou dizendo que todos eles são assim, mas em geral são assim. Então, por que as pessoas se revoltam tanto? Por que quando a gente mostra ali que o homem, o nome do homem é Adão, porque a relação dele o nome dele está relacionado a como ele foi criado, né? Ele foi criado do pó da terra, e a mulher ali se chama varoa, porque o nome dela está relacionado à sua relação, ou melhor, o propósito de Deus na vida da mulher, que é a vocação de mãe e esposa. Foi para isso que ela foi criada. Quando você vê na Escritura, em Tito, falando que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem respeitáveis, amarem os maridos, serem boas donas de casa. Quando você vê ali no Salmo 128, que diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, do trabalho das suas mãos comerás, a mulher no interior no coração da sua casa, como uma videira frutífera, quer dizer, na criação e geração de filhos. Por quê? Porque esse é o chamado da mulher. Aí você vê lá Provérbios 31 e dizem que aquela mulher ali é uma empresária. É um anacronismo assim, mais gritante, né? Quer dizer, é uma mulher que trabalha em prol da sua casa. Ela vende propriedade, ela dá fita aos seus mercadores, são seus empregados. Ela está envolvida no trabalho da sua casa, pensando que o trabalho de casa, de lida, de cuidar de filhos, de cuidar de uma casa e de ser suporte, apoio logístico para o seu marido é coisa menos importante ou menos inteligente, ou que não necessita a capacidade da inteligência, da competência de uma pessoa. E aí por isso existem várias... Então a mulher não precisa estudar, existem várias, e na realidade mostram a falta de capacidade e na realidade mostra a depravação na inteligência, a queda, demonstrando seus efeitos na inteligência dos homens, por falar em coisas ridículas como essas. Josué chegou para o povo e disse assim: olha, o final ali do seu ministério, um momento tão marcante. E chega para o povo, coloca o povo na parede. Abandone, vocês devem abandonar os seus deuses. Blá, 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 blá. Começa a falar sobre... Na realidade é uma renovação da lei. Aí ele diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É como se ele estivesse dizendo: olha, vocês não querem, a responsabilidade é de vocês de andarem nos caminhos do Senhor. Eu e minha casa vamos andar. E nós vamos escolher os frutos disso. Nós vamos escolher os frutos disso, e dar mais importância, seja homem ou seja mulher, às coisas fora do nosso lar do que dentro do nosso lar. Porque da mesma maneira que a prioridade na vida da mulher é a família, a prioridade na vida do homem também é a família. Por que eu estou falando desse tema? Porque eu tenho me espantado com a revolta e a não aceitação, às vezes, de coisas que são básicas na Escritura.
e que estão sendo perdidas. E a igreja está sendo julgada por causa disso. A ausência da família na igreja é extremamente importante. Nós dizemos assim: eu criei os meus filhos na igreja. Não temos paciência de ficar 1 hora com eles sentados ensinando a Bíblia. Orar com os nossos filhos. Ter momentos devocionais com os nossos filhos. E eu estou falando isso na mais terra infância, porque quando eles chegam em determinada idade, a gente realmente não vai ter tempo para fazer isso. Porque cada um vai ter o seu horário. Muitas vezes a nossa casa se torna somente um dormitório, porque chegam cedo, saem cedo de casa e chegam tarde, que é faculdade, escola, Se isso não tivesse sido implantado neles anteriormente, se eles não tiverem vivido e continuarem vivendo esse ambiente em casa, como é que eu vou dizer que eu ensinei meus filhos no caminho do Senhor? Eu acho que, com raras exceções, nós podemos dizer isso. E aí as consequências vêm. A gente às vezes não percebe. Estamos ricos, nossos filhos estão na faculdade, estão com um bom salário, mas estão distantes de Deus. E a gente acha que isso é bênção. A Bíblia diz como nós devemos viver como família, não só como família, como crentes. E quando a gente não faz isso, é consequência do nosso pecado. A gente vai receber. A gente vai receber isso. Porque às vezes nós olhamos as nossas famílias, temos filhos, alguns filhos crentes, alguns outros não. A eleição. Não. É lógico que é a eleição. Mas a eleição está se manifestando pela sua negligência. A eleição aí está se manifestando pela sua negligência. Que você foi negligente como pai, como pastor da sua família, na vida dos seus filhos. Porque aqueles que são fiéis têm que contar com a graça de Deus, aqueles que andam nos caminhos do Senhor e querem fazer a vontade de Deus, querem criar os seus filhos e as suas famílias nos caminhos do Senhor, necessitam da graça de Deus, e é somente pela graça dele. Lembram do Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O salmista ali, Salomão, está falando para quem? Para o povo de Deus. O povo de Deus colocava a lei em prática. Mas, ao colocar a lei de Deus em prática na sua vida, na vida da sua família, ele tem que contar com a graça e com a misericórdia de Deus. Porque não são os trabalhos, não é a sua mão, não é a sua competência. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. E é isso que aquela palavra de Deus diz ali. Edificar. O que significa edificar? Criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Viver a vida nos mandamentos, nos ornamentos de Deus. Viver conforme a sua vontade. É como o profeta, Deus disse através de profetas a Jeroboão. E ele diz assim: se você fizer isso, eu edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, meu servo. Nós queremos contar com a graça de Deus, sem contar com os meios que Ele nos coloca à nossa disposição para sermos alvos dessa graça. E aí, quando nós somos alertados do pecado ou do comportamento errado que nós estamos assumindo por causa do mundo, nós nos revoltamos, nós não ouvimos, nós queremos fazer como o povo de Israel fez: vamos matar esse cara, vamos colocar ele dentro do poço. Porque ele está falando determinadas coisas que a gente não quer escutar, porque a gente está vivendo em pecado, porque a gente está vivendo errado. E a gente percebe aqui no verso 10 que vai ser a primeira vez que os exilados, porque esse é o contexto ali, mostram a sua consciência de pecado.
Lá no capítulo 18 eles vão dizer assim: nossos pais comeram uvas e os nossos dentes se embotaram. E é uma maneira de dizer assim: eles pecaram, nós não, e estamos recebendo o juízo de Deus por causa disso. Mas aqui eles reconhecem os seus pecados, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados são sobre nós, e nós desfalecemos dele. Como, pois, viveremos? Aqui eles estão mostrando uma profunda convicção de pecado e um sentimento de completo desespero, porque estão percebendo que as suas vidas, o que estão fazendo, estão errado. Antes, ele colocava a responsabilidade nos outros, como nós vimos lá a citação de Ezequiel 18, verso 2. Agora eles se reconhecem. Mas sabe qual é a ação do profeta aqui? A ação do profeta aqui, inicialmente, não é apontar os pecados. A reação imediata dele não é essa, não é apontar os pecados, pura e simplesmente, mas mostrar, ou melhor, proclamar o perdão de Deus para os que estão se arrependendo, para os que se arrependem. É o que diz o verso 11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. E essa é a perspectiva de toda mensagem profética na vida, na Bíblia. Não é necessariamente apontar os pecados, mas em apontar os pecados, proclamar o perdão de Deus para os que se arrependem. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Foi isso que João Batista fez ali quando ele fala: vocês soldados não devem reclamar do seu soldo, contendem com o que vocês ganham. Não deem denúncia falsa, não oprimam os seus subordinados. E a cada classe de pessoas ele falava daquilo que eles precisavam se arrepender, ele mostrava o pecado daqueles homens. Mas por quê? Porque eles querem apontar pura e simplesmente o pecado? Não! Mas porque querem mostrar o perdão de Deus para que se arrependam e vivam. Não tem como. Não tem como fazer uma coisa sem a outra. É isso que esse evangelho novo faz. Eles querem mostrar Cristo. Você precisa aceitar a Jesus. Jesus é bom. Aí compara ele com Coca-Cola, compara Jesus com namorado, compara Jesus, sei lá, com um monte de coisa. Boa. Não é que a nossa argumentação ela tem que ser convincente. Mas essa não é a perspectiva. A palavra boas novas significa... Evangelho significa boas novas. E sabe por que é boas novas? Por que é boas novas? Boas novas é porque o homem não será mais condenado por causa do seu pecado, porque alguém o substituiu. Alguém tomou o seu lugar. É por isso que é boas novas. Quando o profeta ele proclama o julgamento, e é isso que ele está fazendo aqui, o objetivo, o propósito final dele é que haja arrependimento e salvação. É o que nós vemos lá no verso 5, no finalzinho dele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Às vezes os nossos olhares são somente na reprovação, mas a reprovação tem um objetivo. A reprovação tem um propósito. E qual é o propósito? Conclamar os homens ao arrependimento. Não é reprová-los pura e simplesmente. Esse é o objetivo. Reconheçam o seu pecado, conheçam quem são e busquem aquele que pode dar vida. Busquem arrependimento. Por isso que o salmista lá no 80 restaura-nos, Senhor. Por quê? Porque o juízo que estava vindo ali sobre eles tinha esse propósito, despertar no povo arrependimento para buscarem ao Senhor.
E todas as vezes que a mão de Deus pesa no meio do seu povo, ela tem esse propósito. Porque é um pai amoroso que está disciplinando o seu filho para a vida. O justo também precisa se arrepender quando cair em pecado. É isso que ele está dizendo aqui. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiado na sua justiça praticar a iniquidade, não me virão as memórias todas as justiças, mas a sua iniquidade, que ele pratica, ele morrerá. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui que o arrependimento é uma obrigação de todos os homens. Alguns até vão dizer assim, poxa, mas e a salvação não é salvo para sempre? Mas não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui é que o arrependimento é uma obrigação para todos os homens. E a indisposição para se arrepender, para reconhecer o seu pecado, é uma negação do verdadeiro espírito de fé na misericórdia de Deus. Nós conhecemos a doutrina evangélica da segurança do crente. Mas essa doutrina da perseverança do crente, ela tem que ser equilibrada pela palavra de precaução, como nós temos lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 2. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. E olha aqui no capítulo, verso 20, terminando essa nossa palavra. Verso 14. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás. Se ele se converter do seu pecado, se fizer justiça e juízo, e restituir esse perverso o penhor e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida e não praticar a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Há uma chamada ao arrependimento aqui. Assim, as escamas, quando caem dos nossos olhos, o pecado, quando nos é evidenciado por Deus, não é com o objetivo que nós fiquemos envergonhados pura e simplesmente. O objetivo não é que nós fiquemos tristes, humilhados, oprimidos, pura e simplesmente. O objetivo para que essas coisas aconteçam, para que fiquemos oprimidos, humilhados, para que fiquemos nus diante do Senhor, com todas as nossas iniquidades, aos nossos próprios olhos, é para que nós nos arrependamos. Esse é o objetivo. Esse é o propósito. O propósito é restauração. O propósito é transformação. O propósito é novidade, mudança. É vida em abundância. E a consequência disso, queridos, se mostra numa vida de obediência à palavra de Deus. É o que a gente vê aqui no verso 15. E restituir esse perverso penhor e pagar o furtado e andar nos estatutos de vida. Sabe o que significa essa frase, andar nos estatutos de vida? Significa que o verdadeiro arrependimento deve ser mostrado numa vida de qualidade marcada pela obediência às leis de Deus. O arrependimento deve gerar em nós mudança. Eu falei sobre um tema que é não só vital, mas é essencial. E é o tema que vai gerar todos os outros. Que é a família. Mas eu poderia falar sobre outra coisa na vida cristã. A linguagem que a gente usa, a maneira como nós falamos.
É o que sai da nossa boca. A gente vê lá em Efésios, né? A questão da visão com relação à sexualidade, né? Com relação à verdade. Eu poderia citar várias outras coisas que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e viver conforme a palavra de Deus fala e rejeitar aquilo que o mundo mostra. Mas a coisa que está mais evidente hoje em dia em nós, pode não parecer, mas essa questão familiar. Olhe para dentro das igrejas. Divórcios, filhos que não estão na igreja, né? E outras coisas mais. Onde é que está o problema aí? É lógico que está no pecado, está em nós. Mas qual é o celeiro onde essas coisas são trabalhadas? Onde essas coisas são... a santidade é incentivada. A vida cristã é vivenciada, é experienciada por aquelas pessoas que fazem parte daquele círculo familiar. Da família. Eu poderia citar outros temas que necessariamente não tocam a família, mas que estão relacionados à nossa vida cristã, a maneira como nós vemos o dinheiro, o desejo que nós temos pelas coisas de Deus, como nós vamos até ver ali o amor a Deus, ou o amor aos prazeres e deleites, aquilo que é prioridade na nossa vida. Eu poderia citar várias coisas que poderiam demonstrar essa completa diferença entre comportamento que se exige e que se quer de uma vida transformada e aquilo que o mundo vive. E quando nós mostramos isso, quando a palavra de Deus revela isso, não é com o objetivo de envergonhar somente, não é com o objetivo de humilhar somente, não é com o objetivo de mostrar que nós não somos nada, que nós somos miseráveis, que nós somos pecadores, mas o objetivo é que o homem reconheça isso e busque aquele que dá vida, que se arrependa dos seus pecados e ande humildemente, como diz a palavra de Deus, com seu Deus. Esse é o objetivo de Deus. Esse é o objetivo, esse é o propósito de Deus na vida da sua igreja, porque ele mesmo diz que não tem prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Vamos orar.